Então, o nosso tema é os desamparos encontrados por estudantes do último ano do ensino médio da rede pública de município da região metropolitana do Rio Grande do Sul na sua preparação ao Enem em tempos de pandemia do coronavírus. Nosso problema de pesquisa, a pergunta é como os desamparos encontrados por esses estudantes do último ano do ensino médio afetam a sua preparação para o Enem e quais são as consequências psicológicas para os mesmos, além da responsabilidade do Estado na promoção de um estudo de qualidade para os seus jovens. Na lista de tópicos relacionados ao tema, nós pegamos muitos dados recentes do Instituto Humanitas Unicinos desse ano, que diz que, segundo a Unesco, até o final de março de 2020, 165 países eles fecharam suas escolas, deixando cerca de 1,5 bilhão de alunos sem aulas. E o Brasil, entre outros países, eles estão estimulando o estudo à distância para que os alunos eles não percam o aprendizado. Mas, segundo alguns especialistas, como o professor da USP, Daniel Cara, o ensino à distância ele não substitui as aulas presenciais, além de em relação às crianças que estão ficando muito esgotadas e elas não estão aprendendo, e que provavelmente no fim da pandemia essas crianças elas vão ter problemas decorrentes de saúde mental pela pressão que está sendo exercida. Em termos estruturais, tem outros dados que dizem do Instituto também, 2,3 milhões de estudantes brasileiros eles não têm computador em casa, o que significa quase a metade dos inscritos no Enem. Alguns relatam que precisam estudar pelo celular e dizem ter dificuldade na leitura, e ainda os dados móveis que precisam serem recarregados, gerando muitos custos. E se a gente for pensar também que 87,5% dos estudantes do ensino médio no Brasil, eles frequentam as escolas públicas, é uma porcentagem bem grande, e a Defensoria Pública da União ela teve que entrar com recurso para que se adie o Enem, já vendo essas desigualdades em termos de preparação para o Enem. E outros artigos que a gente pegou também desse ano de Couto e um outro artigo de Filho e Antunes. No primeiro diz que a população estudantil está dividida entre os que utilizam o isolamento como um processo criativo e os marginalizados com assistência mínima ou nula, e relatam que é preciso democratizar essas tecnologias digitais. No segundo artigo, os autores eles apresentam uma visão mais ampla dessa situação, juntando a acumulação de capital, a crise sanitária, as desigualdades de acesso ao ensino público de qualidade, as dificuldades que os pais e os professores eles estão passando em termos estruturais e econômicos, e que todos esses fatores eles dificultam a gente pensar no ensino no EAD e as suas implicações. A nossa justificativa, ela vai de encontro ao que estamos vivendo atualmente em tempos atípicos de pandemia causada pelo vírus Covid-19, que afeta não somente a saúde física dos indivíduos, mas a organização social, política e econômica do mundo inteiro. O Brasil, no seu sistema educacional, ele foi afetado pela suspensão das aulas da rede pública e privada, principalmente da rede pública. Os desamparos encontrados pelos estudantes eles se estendem para além da suspensão das aulas, eles abrangem o nível econômico e condições estruturais que impedem o estudo de qualidade para os jovens prestarem o Enem, e a nossa intenção é denunciar esse tipo de descaso com a educação brasileira nesse contexto de pandemia, além dos poucos estudos, obviamente, sobre o tema em questão, sendo necessário abranger a pesquisa científica. Então, o objetivo geral da nossa pesquisa é explorar quais são os desamparos encontrados por estudantes do último ano do ensino médio da rede pública de um município do Rio Grande do Sul para a preparação para a prova do Enem no contexto de pandemia. E dentre os objetivos específicos, a gente pretende entender quais são os desamparos encontrados pelos estudantes da rede pública na preparação do Enem, analisar as consequências psicológicas para o estudante devido aos desamparos encontrados e verificar com as escolas da rede pública desse mesmo município como que eles estão lidando com as demandas dos estudantes. Bom, pessoal, eu vou apresentar as hipóteses do nosso projeto.
E eu inicio dizendo que o Enem ele é de extrema relevância aos concluintes do ensino médio que acabam desejando ingressar no ensino superior. Trata-se de uma prova que testará os conhecimentos adquiridos durante a formação escolar, sendo a nota um critério determinante de acesso ao curso desejado. E para alguns desses jovens, o acesso ao ensino médio pode significar uma mudança na qualidade de suas vidas e de seus familiares, fazendo com que a prova ganhe ainda mais peso e relevância. É importante destacar, então, que o último ano de ensino médio ele é mediado por uma grande carga de estresse em torno da prova. Além do nível de exigência compreendido pela prova, esses jovens eles podem também experimentar outras situações que interferem no seu rendimento. Problemas familiares, precariedade do ensino na internet, necessidade de trabalhar para auxiliar no sustento da família, disparidade dos conhecimentos adquiridos em razão das desigualdades existentes no ensino brasileiro, podem ser alguns desses problemas que vão acompanhar eles. Além disso, se pressupõe que, em razão da pandemia do coronavírus, esses jovens do ensino público conviverão com o agravamento das suas situações, diminuindo significativamente e substancialmente suas chances de ingressar no ensino superior. A falta de acesso à tecnologia necessária para as aulas à distância, por exemplo, pode ser um dos grandes problemas enfrentados por esses jovens. Além disso, para muitos alunos e alunas da rede pública, a escola acaba representando um ambiente seguro, que presta auxílios aos problemas sociais vividos por esses jovens, como, por exemplo, a falta de alimentação. Então é importante a gente destacar que os desamparos encontrados pelos estudantes se estendem para além da suspensão das aulas nesse momento de pandemia e abrange o nível socioeconômico e as condições estruturais que impedem um estudo de qualidade para que esses jovens possam prestar o Enem e que possam competir de forma igual com os demais. Buscando atingir os objetivos do nosso estudo, o método que nós escolhemos para realizar essa pesquisa é um delineamento qualitativo narrativo, onde as variáveis do nosso estudo vão ser as dificuldades e os desamparos que os alunos identificaram durante a preparação para o Enem. A nossa amostra contempla 10 participantes, todos alunos do último ano do ensino médio da mesma escola pública da região metropolitana do Rio Grande do Sul, que demonstram interesse na realização do Enem. A idade deles vai variar entre 16 e 19 anos e todos os alunos eles são voluntários. Os materiais que nós vamos utilizar para fazer a pesquisa é uma entrevista semi-estruturada que contempla 11 perguntas. Você possui acesso à internet? Quais são os seus recursos de estudo? Você tem um espaço reservado para os seus estudos? Em caso afirmativo, descreva esse espaço. Como está sendo sua rotina de estudos? Quais estão sendo as maiores dificuldades encontradas para realizar um estudo de qualidade? Você está recebendo algum tipo de ajuda ou suporte de seus professores e comunidade escolar? Você recebe apoio emocional e econômico de seus familiares ou amigos para a preparação do Enem? Como está o seu humor neste momento de preparação? Quais são as expectativas quanto ao desempenho na prova? Você se sente preparado para a realização da prova? O que você acha que o ajudaria a se preparar para o Enem? E você gostaria de acrescentar alguma informação a mais? Essas perguntas da entrevista elas vão ser realizadas pelo entrevistador. A entrevista ela vai ser individual, participante por participante, com toda a proteção, todas as medidas de segurança devido ao Covid-19. O local onde vão ser feitas essas entrevistas vai ser na escola que o aluno frequenta e vai ser gravado todas as respostas, mas com o consentimento do aluno. O procedimento de análise de dados vai ser a transcrição dessas entrevistas que vão ser analisadas junto com as descrições do pesquisador sobre o ambiente e como foi a entrevista. A análise desses dados ela vai buscar categorizar e explorar os desamparos localizados na fala dos alunos. E por fim, aqui a gente deixa as referências que a gente usou para a criação desse projeto.